irmãos, 10 horas em ponto, nós vamos iniciar então o nosso estudo, tá? No estudo de hoje nós vamos prosseguir na última lição da revista, tá? Os irmãos sabem que a revista é Edificarei a Minha Igreja. Creio que todos os irmãos sabem que estão participando com a gente nos domingos, sabe? E nós vamos então concluir o estudo dessa revista hoje. O tema final dessa revista é o destino da igreja. O destino da igreja. Nós vamos ver aqui a igreja hoje, a igreja amanhã e a igreja para toda a eternidade. Tá bom? Vamos começar então o nosso estudo. Eu queria que você, aí de onde você estiver, você abaixe suas cabeças, né, fale com o Senhor nesse momento, ore a Deus nesse momento junto comigo. Eu estarei aqui apenas conduzindo, apenas trazendo aquilo que Deus já tem falado para a igreja, aquilo que Deus já tem falado para nós. E o meu desejo é que nós possamos aprender com a lição de hoje, assim como nos domingos anteriores nós tivemos estudos proveitosos, estudos abençoados, edificantes com outros irmãos também, tá bom? Então vou orar agora e os irmãos orem junto comigo, tá bom? Senhor Deus, nós queremos nesse dia, mesmo longe uns dos outros fisicamente, mas reunidos em Teu nome, reunidos como igreja do Senhor, pedir que o Senhor venha a falar ao nosso coração, o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos dar sabedoria, capacidade de te obedecer, capacidade de te ouvir. Que nessa manhã nós, como igreja espalhada pelo Brasil, pelo mundo, a igreja que o Senhor comprou com teu sangue, a igreja que o Senhor amou e se entregou, a igreja que o Senhor tem santificado dia após dia, nós venhamos a aprender mais uma vez a depender do Senhor. Nós venhamos a ter esperança em meio ao caos, nós vamos a ter alegria em meio a todas as dificuldades, sabendo que o nosso lar, a nossa morada eterna, ela está garantida junto com o Senhor. Louvado seja o teu nome pelas tecnologias, por estar nos dando o privilégio de poder participar de um momento de comunhão com os nossos irmãos e aprender ainda mais a sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Gil. Bom dia, Dani. Bom dia, tia Vaneide. Um abraço para todos vocês. Nós vamos começar então o nosso estudo de hoje falando sobre o destino da igreja, tá bom? Esse vai ser o nosso tema. E quando nós falamos de destino da igreja, nós estamos falando aqui de para onde a igreja vai. Hoje a igreja existe. A igreja, ela, como essa pandemia nos mostrou, a igreja não é um local, não é um templo, não é talvez aí uma parede, um prédio e tudo mais, não é isso. Essa pandemia ela vem nos mostrar que a igreja, elas são pessoas reunidas com um propósito, pessoas salvas, pessoas que foram redimidas por Jesus. E quando nós olhamos para essa situação que nós estamos vivendo, nós vemos que de forma obrigada nós estamos tendo uma oportunidade de poder mostrar que igreja não é somente ir a um local, né? Igreja, na verdade, são pessoas que se reúnem em nome de Jesus, são pessoas salvas que se reúnem em nome de Jesus, são pessoas que entendem o propósito da vida aqui nesse mundo, um mundo perdido, um mundo caído, um mundo em caos, e elas se reúnem para poder louvar juntas o nome de Jesus. Eu creio que não tenha dúvida para ninguém, não resta dúvida na cabeça de ninguém que assistiu desde a primeira live com o Cristiano, depois a segunda live com o Leandro, a terceira live com o Leandro Franco. Eu creio que não restou dúvidas que a igreja é necessária para que nós, como irmãos, como crentes, sejamos aperfeiçoados por Deus.
É junto com outros irmãos que nós aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a estar juntos, nós aprendemos a gostar uns dos outros também. Deus ele coloca essas coisas dessa maneira, exatamente com um propósito, exatamente com uma razão, para que nós como igreja sejamos cada vez mais unidos. E aí o que eu vou trazer para os irmãos hoje é uma palavra de esperança, porque nós vamos falar do destino da igreja. Nós vamos falar do rumo final que a igreja vai ter. Aonde a igreja vai? Para onde ela está indo? Essa é a grande pergunta. Para onde a igreja está indo? A igreja ela está nesse mundo, ela está vivendo dia após dia, mas para onde ela vai? Aonde ela está caminhando? Ela tem uma direção? Ela tem um alvo? Ela tem um objetivo? É isso que nós vamos aprender então hoje. Eu quero fazer com os irmãos um pouquinho de interação, tá? Eu estou vendo aí que entrou algumas outras pessoas. Entrou a irmã Eliana, Tia Nana, Elisângela, Gabriel, Rogério, Marcos. Bem-vindos a todos aí. Eu vou fazer uma enquete aqui rápida e nessa enquete eu peço que os irmãos respondam, tá? Porque o direcionamento do nosso estudo vai ser dessa maneira. Essas enquetes que eu vou fazer tem muito a ver com o que eu vou colocar, tá? E é um meio mais dinâmico para que os irmãos possam fixar na mente um pouco do que vai ser dito aqui, um pouco do que vai ser ensinado aqui, tá bom? Então eu vou criar uma enquete, vocês respondem essa enquete, tá? Não vai ter 5 minutos isso, tá? Isso é uma coisa rápida, os irmãos podem só clicar, vai aparecer na tela de vocês, vocês cliquem aí a opção correta, tá? A pergunta é, qual é a opção verdadeira, correta, dessas 3 que eu estou mandando para vocês aí, tá bom? E aí vocês me respondem. E é isso. Pronto, vai aparecer para vocês aí. A enquete já está rolando, tá bom? Assim que vocês responderem, ela já vai aparecer aqui para mim. E aí, como nós estamos falando então de o destino da igreja, um texto que nós precisamos ler sobre isso é lá em Apocalipse. E aqui eu deixo uma palavra para os irmãos aí que por algum motivo temem o livro de Apocalipse. Por algum motivo qual o motivo que os irmãos têm em não ler Apocalipse, por exemplo, né? E aí o texto que nós vamos ler a primeiro momento é Apocalipse capítulo 22. Os irmãos podem abrir em suas Bíblias, Apocalipse, versículo 22. Ó, Apocalipse 22. Ô, Rogério, eu sei, não apareceu. Não apareceu ainda. É que, na verdade, eu acabei não conseguindo colocar ela aqui, criar ela direitinho aqui. Daqui a pouco eu já coloco para os irmãos aí a enquete, tá? Vamos abrir lá em Apocalipse 22, 17. O livro de Apocalipse ele tem sido muito propagado como para gerar medo nas pessoas. As pessoas têm utilizado, feito do livro de Apocalipse um livro para colocar medo nas pessoas. As pessoas falam assim, nossa, não leia Apocalipse porque é muita coisa ruim acontecendo e não sei o que, e não sei o que. Mas a verdade não é isso, irmãos. Apocalipse foi inspirado pelo Espírito Santo com um motivo, tá? O motivo de aparecer Apocalipse ali na Bíblia, o motivo de nós termos ali um livro, tá? Tendo revelações do que vão acontecer, é para que nos dê esperança, para que nós, como igreja, tenhamos esperança, tá? Deus ele tem falado muito comigo a partir do livro de Apocalipse e a gente tem ali uma riqueza de informações, uma riqueza de detalhes que eu creio que
com certeza nos edifica. Então a palavra que eu deixo para os irmãos de início é: Apocalipse é esperança. Nós temos o livro de Apocalipse, esperança. Leia o livro de Apocalipse, medite na palavra de Deus, porque o livro de Apocalipse ele vai te dar com certeza uma visão de Jesus no futuro, reinando, sendo Senhor, uma visão sobre nós na eternidade com Ele, tá bom? Então pensem sempre nisso aí, tá bom? Vai aparecer para vocês agora a enquete enquanto nós lemos aqui o versículo. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa é a palavra de Deus. Jesus Cristo está vindo. Jesus Cristo está voltando. Ele é Senhor, ele tem conduzido toda a história, ele tem conduzido tudo que tem acontecido no mundo para que exatamente termine na volta dele. Tá bom? A primeira pergunta que eu fiz para vocês aí é: qual que é a alternativa verdadeira dessas três que eu coloquei? Vocês podem responder, tá? Com base na resposta de vocês, nós vamos partir para os próximos pontos, já então seguindo, tá bom? Até então, as respostas estão me surpreendendo positivamente aqui, né? Muito bom. Podem responder, vai aparecer para vocês no celular aí, vocês só cliquem na resposta. Tá bom? É isso aí. Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Eu coloquei 3 frases aí, e essas 3 frases elas são importantíssimas para que a gente entenda a ideia de para onde a igreja vai. Tá? Eu coloquei aqui 3 frases e vocês responderam 100% na segunda opção. Todos os que creem verdadeiramente em Cristo Jesus serão salvos. Essa é realmente a resposta verdadeira, a alternativa verdadeira. Por quê? Se nós entendemos que nós estamos caminhando para o céu, e por céu aqui, eu estou falando de eternidade, eu estou falando de morada eterna com Deus, aquela que Jesus foi preparar em João 14, e aquela nova Jerusalém que a gente vê em Apocalipse. Se nós estamos caminhando para a eternidade, é porque nós somos salvos. Nós cremos em Jesus Cristo, a nossa vida mudou, nós não levamos mais a vida como nós levávamos antes, a nossa vida agora é outra, nossa vida é completamente, certo? Diferente. Agora nós temos aqui 2 frases que são muito usadas por algumas igrejas, inclusive, e por algumas pessoas. Elas dizem assim: todas as religiões levam a Deus, todo caminho leva a Deus. Mas se todo caminho leva a Deus, todo mundo está caminhando para o céu. Nós vamos crer em uma salvação universal. Todos são salvos, todos serão salvos, ninguém vai ser condenado, ninguém ninguém merece ser condenado, ninguém merece ir para o inferno. Na verdade, não. Então, muitas pessoas usam desse argumento para poder dizer que todo mundo vai ser salvo. Entendeu? Isso, assim, algumas religiões pregam isso. Alguns lugares pregam isso, na verdade. Então, eu precisava introduzir o nosso estudo com essa ideia, tá? Não, todos os caminhos não levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Então, se alguém não crer em Jesus Cristo, e quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando daquele revelado na Bíblia. Eu não estou falando em um Jesus que é criado na mente das pessoas, eu não estou falando de um Jesus que a Globo ensina, de um Jesus que as mídias ensinam, de um Jesus que a ideologia do atual ensina. Não é isso. Eu estou falando do Jesus Cristo que a Bíblia apresenta. Basicamente é isso. Então é isso. Todos responderam aí certo, mesmo não aparecendo a frase completa. Eu vi aqui agora que não apareceu a frase completa, Mayra. A frase completa é: todos os que creem verdadeiramente em Cristo serão salvos, tá bom?
Essa é a frase completa, tá? Vamos seguir então. Nós queremos aqui agora abrir com o caminho que nós vamos trilhar com relação a esse estudo, que é o destino da igreja. Quando nós falamos do destino da igreja, nós não estamos falando só o destino final. Nós não falamos só da onde a igreja está indo. Por quê? Porque já está comprovado, já está certo. É impossível que não aconteça da igreja não ir para a eternidade com Deus, tá bom? Isso é indiscutível. Os crentes, os salvos por Cristo Jesus, eles chegarão até o final, tá bom? Nós vamos falar disso melhor no último ponto. Mas no ponto de agora, nesse primeiro ponto, nós vamos falar sobre o destino que a igreja tem hoje, tá? Porque hoje nós estamos aqui, hoje nós vivemos aqui, nós estamos nesse mundo ainda. O Apocalipse ainda não se cumpriu, ainda não chegou, embora nós realmente estamos caminhando para um fim, nós estamos aí vivendo hoje. E o hoje, nós temos um caminho muito importante, um destino muito importante, que é o quê? É a reconciliação com Deus. A igreja hoje, ela precisa se reconciliar com Deus. Mas, poxa, como assim? Os crentes já não estão reconciliados com Deus? Os crentes já não são amigos de Deus? São. Os cristãos, eles são, de fato, amigos de Deus. O grande porém disso é que, embora sejamos cristãos, muitas vezes as nossas atitudes são atitudes de rebeldia, são atitudes de pecado, são atitudes que desagradam e desobedecem a Deus. Então, qual é o primeiro caminho? O que nós precisamos pensar de imediato? Qual que é a coisa mais urgente da nossa vida? Reconciliação com Deus. Nós sabemos que o nosso pecado ele foi perdoado na cruz, e nós sabemos que o nosso pecado cometido hoje também foi perdoado na cruz. Se nós sabemos que o nosso pecado cometido hoje foi perdoado na cruz, nós precisamos correr para Jesus Cristo em busca de perdão. Um dos textos que eu quero ler com os irmãos com relação a isso é o de Apocalipse 3:20. É um dos versículos mais distorcidos de toda a Bíblia. Hoje em dia as pessoas pegam esse versículo e elas distorcem. Elas distorcem esse versículo. Elas simplesmente colocam esse versículo como se nós precisamos dizer isso para o ímpio, um evangelismo. Mas não é isso. Apocalipse 3, versículo 20. Tá? Nós vamos ler Apocalipse 3, versículo 20. Aqui é uma das cartas que João escreve à igreja, tá? E o texto é Apocalipse 3:20. Vamos ler. Certeza que você já ouviu esse versículo. Certeza que alguém já falou para você assim, olha, esse versículo aqui é para você evangelizar os ímpios. Falar para os ímpios assim, Jesus está à porta batendo. Mas não é isso, tá? Aqui é uma carta à igreja. E João escreve assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Aqui nós estamos vendo um cenário de ceia, tá? Primeiro de tudo. Então, Jesus aqui ele está batendo a porta da igreja, não dos ímpios, do coração dos ímpios, não é isso que o texto está dizendo. Ele tá colocando diante dos cristãos exatamente essa ideia de que ele está ali sempre, não só para poder cuidar, para poder amar, mas para poder perdoar também. Veja, a chamada do texto é: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com essa pessoa. Ou seja, é um momento de comunhão. O primeiro passo, o primeiro caminho que a igreja tem nesse mundo é a reconciliação com Deus, é a comunhão com Deus, é o perdão que nós só encontramos em Jesus. Não há outro lugar para a gente encontrar o perdão senão em Jesus Cristo. Nós só vamos conseguir encontrar perdão, reconciliação em Jesus Cristo. E olha só que ironia, Adão e Eva lá no começo, quando eles pecaram, qual foi a primeira atitude que eles tiveram?
Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles pecaram e Deus apareceu? Eles se esconderam. Eles se esconderam. O pecado trouxe vergonha para eles. E eles se esconderam. Mas olha só, nós hoje, nós temos aqui um livro inspirado por Deus, onde nos dá certeza, a certeza de que nós receberemos perdão. Se nós temos a certeza que nós receberemos perdão, por que nós não vamos correr para Jesus Cristo em busca desse perdão? A grande verdade é, Jesus Cristo, ele nos perdoa. Ele verdadeiramente nos perdoa. 1 João, capítulo 2, vai dizer bem claro, né? Filhinhos, isso eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, lembrem-se, nós temos um advogado junto com Deus, o Pai. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado junto a Deus. Então, o primeiro caminho que a igreja tem que tomar, o primeiro rumo que a igreja tem que ir, é para se reconciliar com Deus. É o perdão em Cristo. A igreja precisa buscar o perdão em Cristo. O perdão por negligenciar algumas coisas, o perdão por não evangelizar como deveria, o perdão por não falar de Jesus como deveria falar, o perdão por não amar os irmãos como deveria amar. Nós, como igreja, nós precisamos nos reconciliar com o nosso Deus. Essa reconciliação ela é fruto de arrependimento. Ela é fruto de uma consciência, uma convicção profunda de pecado. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei, mas Cristo ele vai me perdoar. Eu me arrependo diante de Deus, eu clamo para que Deus me perdoe, e Ele vai me perdoar. Esse é o primeiro ponto. Nós caminhamos nesse mundo, antes de chegar lá na eternidade, nós caminhamos aqui com a reconciliação com Deus, tá bom? Esse foi o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos. O segundo ponto, eu vou deixar para os irmãos aqui uma outra enquete, tá? Os irmãos aí fiquem atentos, respondam a enquete, e aí assim que os irmãos responderem a enquete, a gente consegue seguir com o entendimento do estudo. Mesma dinâmica, tá? Uma alternativa está correta, duas estão falsas, duas estão erradas no caso, e eu vou ler para vocês, tá bom? Antes de vocês responderem, eu vou ler para vocês, porque parece que não a frase inteira não aparece aí, então eu vou ler para vocês, tá bom? Ó, é o seguinte, vai aparecer para vocês 3 alternativas. Qual dessas é a verdadeira? Primeiro, o objetivo da igreja é reunir, presta atenção na pergunta, hein? O objetivo da igreja é reunir os salvos em Cristo enquanto aguardam a sua vinda, tá? O objetivo da igreja é reunir os salvos em Cristo, enquanto aguardam a sua vinda. 2. Vivemos neste mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Presta atenção, hein? E a terceira, a missão da igreja é glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Podem responder. Já apareceu aí para vocês, né? Podem responder a pergunta. Primeiro, o objetivo da igreja é reunir os salvos em Cristo enquanto aguardam a sua segunda vinda. Segundo, vivemos neste mundo para pagarmos o preço por nossos pecados. Terceiro, a missão da igreja é glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Bom dia, irmãos aí que chegaram depois. Nós temos aí a Ellen, nós temos aí a irmã Miriam,
Nós temos o Luciano. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula. Bom, é isso aí, ó. Vocês responderam. Creio que nem todos ainda responderam, mas já deu para ter uma ideia, tá? Das 3 perguntas aqui, das 3 alternativas que eu coloquei, uma delas é uma pegadinha, tá? É a primeira. O objetivo da igreja é reunir os salvos em Cristo enquanto aguardam a sua segunda vinda. Uma pessoa, eu não sei quem foi, mas uma pessoa respondeu essa alternativa, que a missão da igreja, o objetivo da igreja é reunir os salvos e esperar Jesus voltar, tá? Mas por que eu coloquei essa alternativa aqui? Porque muitas pessoas, muitas igrejas pensam dessa maneira. Muitas igrejas entendem que realmente é isso. Os salvos precisam estar juntos, salvos, tá? Eles precisam se reunir e só se reunir. Eles se reúnem domingo, quarta, terça, sábado, esperando Jesus voltar. Isso é uma negligência com o nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto é: o destino da igreja é o mundo. E quando eu falo que o destino da igreja é o mundo, eu não quero dizer que o nosso papel é trazer o mundo para dentro da igreja, é mudar algumas coisas para poder atrair as pessoas. Não é isso. Nós sabemos que as pessoas não devem, de jeito nenhum, ser atraídas por qualquer estratégia humana. As pessoas precisam ser atraídas para a igreja por Cristo. Se Cristo não é suficiente para atrair as pessoas, o que vai ser? Nada. Nada é suficiente para atrair as pessoas se Cristo não é. Cristo é totalmente desejável, Cristo é perfeito, Cristo é quem nos dá a vida, Cristo é quem nos salva, é quem nos garante um mundo, uma eternidade, um pós-mundo com esperança. Em lugar nenhum nós encontramos isso, em lugar nenhum nós encontramos um lugar onde nós temos esperança, onde nós temos paz, onde nós temos alegria, nós não achamos. Tudo que o mundo oferece é passageiro, mas o nosso destino como igreja é aqui. Antes de chegarmos na eternidade, nós temos uma responsabilidade neste mundo. Qual responsabilidade? Evangelizar. Com isso, nós vamos ler Mateus capítulo 28, o texto também muito conhecido de todos nós, um texto que nós sabemos decorado, tá? De cabeça. Mateus 28. Mateus 28, versículo 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até os dias, todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Essa é a palavra de Jesus sobre a nossa missão. Eu coloquei aqui a última alternativa, que a missão da igreja é glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Nós temos uma missão, irmãos, que é levar Jesus para as pessoas aí fora. E muitas vezes nós confundimos isso com levar as pessoas para o culto. Muitas vezes nós confundimos isso com convidar as pessoas para poder participar dos eventos da igreja. Mas não é isso. Não é isso que é evangelizar as pessoas. Evangelizar as pessoas, quando se trata de um evangelismo sério, saudável, isso diz respeito muito com a maneira como nós conversamos com essas pessoas. Porque muitas vezes a gente vai ter na cabeça que evangelizar é a gente chegar diante da pessoa, abrir um versículo bíblico e ler o versículo para essa pessoa. Muitas vezes a gente vai achar que evangelizar é jogar um monte de referência no colo da pessoa, referência bíblica. Mas não é isso.
Nós evangelizamos as pessoas dialogando com elas no mundo que nós estamos. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas hoje, como? Falando sobre o caos que está acontecendo aí fora. É um tema muito recorrente, é um tema muito corriqueiro, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão o tempo todo desesperadas. Ai, mas se um familiar meu contraiu o coronavírus, se o meu filho pegar, se eu contrair, tudo, as pessoas estão realmente com medo. E diante desse cenário, a gente tem uma oportunidade grandiosíssima em apresentar esperança para as pessoas. Mas nós precisamos saber fazer isso. Nós evangelizamos as pessoas, dialogando com elas, como se nós fôssemos pessoas comuns. Até porque nós somos pessoas comuns, nós não somos alienígenas, nós não somos pessoas que são inumanos. Não, nós somos pessoas. Mas muitas vezes a vontade de enfiar a Bíblia dentro da cabeça da pessoa é muito grande, eu sei. Mas nessa hora nós precisamos ter sabedoria. O nosso destino, antes de chegar na eternidade, é evangelizar as pessoas. Nós evangelizamos as pessoas conversando sobre as coisas do dia a dia, conversando sobre as coisas que acontecem na vida delas, ouvindo as pessoas, criando vínculo com essas pessoas. Nós não vamos conseguir chegar nessas pessoas, nos perdidos, nos incrédulos, nos ateus, nos espíritas, nessas pessoas, já falando o tempo todo, só citando um monte de versículos, porque não é assim. O Espírito Santo nos ilumina para entender a palavra de Deus. E nós, entendendo a palavra de Deus, precisamos transmitir essa palavra de Deus para as pessoas. Nós fazemos isso como? Ensinando essas pessoas o que está na Bíblia. Mas nós não precisamos imediatamente citar os versículos para as pessoas. O evangelismo, ele acontece quando nós falamos sim do que está na Bíblia. Mas falar do que está na Bíblia é diferente do que ler o que está na Bíblia. Eu vou ler esse versículo de Mateus 28 para uma pessoa para poder tentar evangelizar ela. Não, não é isso. Eu preciso pegar esse texto e eu preciso aplicar esse texto na vida dessas pessoas. A nossa visão sobre evangelismo, a nossa visão sobre missões, ela precisa se expandir. Nós precisamos entender que evangelismo não tem nada a ver com levar a pessoa na igreja. Levar a pessoa na igreja não é evangelismo. Levar a pessoa na igreja é uma aplicação que a gente vai fazer depois. Nós estamos evangelizando essa pessoa no nosso dia a dia. Eu estou falando sim de Jesus para essa pessoa. Eu estou falando sobre quem Deus é, o que Deus faz. Eu estou falando o que Deus fez na minha vida. Eu estou falando o que as Escrituras falam sobre esse Jesus. E aí, depois disso tudo, eu vou chamar essa pessoa para ir na igreja. Ou durante esse processo, eu vou chamar essa pessoa para ir na igreja. O que não pode acontecer é quando eu ver a oportunidade de evangelizar alguém. Eu falar assim, vamos lá na igreja, domingo tem culto. E aí você vai fazer o quê? Você vai terceirizar o seu trabalho, o seu dever como cristão. Você vai dar para o pastor, falar, pastor, o trabalho é teu agora, eu já trouxe a pessoa aqui agora, eu trouxe o ímpio aqui agora, o pastor prega e o pastor é responsável por evangelizar essa pessoa. Não é isso, não é isso. Eu me lembro agora da vez que no retiro, o pastor Lúcio, no retiro desse ano, o pastor Lúcio nos trouxe uma perspectiva muito legal sobre missões, quando ele disse assim que nós fazemos missões também aqui ficando. Nós não fazemos missões só quando nós vamos, quando nós oramos ou quando nós contribuímos. Nós fazemos missões aqui, quando nós estamos aqui nesse mundo. A nossa vida, o nosso dia a dia precisa ser um dia a dia de missões. Eu preciso sim enxergar meios de poder falar de Jesus para as pessoas. Talvez através de uma atitude que ela tenha tido, talvez por causa de uma necessidade que ela tem, tal, não sei. A gente vai saber isso conhecendo a pessoa. A gente vai saber qual que é o ponto específico para a gente entrar com a mensagem do Evangelho conforme a gente conhece a pessoa. Então nós fazemos missões aqui. Não é levar a pessoa para a igreja e orar, Senhor, que a palavra fale ao coração dela. Não, não é isso. A palavra de Deus tem que falar ao coração dela quando você estiver junto com ela, quando você estiver evangelizando ela. Quando ela falar, ela mencionar, por exemplo, alguma dificuldade da vida dela, e ao invés de você pegar e começar a citar um montão de versículos um atrás do outro, você falar assim, nossa,
Eu entendo, eu posso orar por você? Eu quero orar por você, eu estou aqui à disposição, eu quero realmente apresentar para você uma alternativa que você nunca viu, uma, uma possibilidade de você realmente ter paz na sua vida. E aí sim a gente entra com o evangelho. Aí sim a gente entra com a pessoa de Jesus. Aí sim a gente entra com a mensagem salvadora. E a gente chama a pessoa para se arrepender. A gente chama a pessoa para confessar os pecados dela. Nós chamamos a pessoa para crer em Jesus Cristo e para renunciar à própria vida. Mas evangelismo não é chamar a pessoa para ir para a igreja, tá bom? Não é. Dentro disso, eu quero também abordar outro ponto. Quando nós falamos de evangelismo, muitas pessoas acham que entregar comida para alguém que está com fome na rua é evangelismo. Mas isso é uma ação social. Isso é uma ação social. Isso não é diretamente um evangelismo, tá bom? E com isso eu quero colocar o quê? Nem sempre, quando nós fazemos uma atitude boa, nós estamos fazendo com aquilo parte do nosso papel, que é anunciar o evangelho. Alimentar as pessoas na rua é importante, sim, nós fazemos isso. Nós tivemos aqui na nossa igreja uma experiência com relação a isso. Nós temos agora alguns irmãos trabalhando com ação social, o irmão Diego, o irmão Alexandre, eles estão trabalhando com ação social, mas é importantíssimo que junto com o alimento, junto com o que nós estamos dando para essa pessoa entenda que Jesus Cristo é a única salvação dela. Sabe por quê? Porque amanhã vai faltar comida. Amanhã ela vai sentir fome de novo. Amanhã ela vai querer comer novamente. E se não tiver comida? Aonde ela vai se agarrar? Para onde ela vai correr? Ela vai correr atrás de mais comida. Porque a única coisa que ela pensa é em comida. Ela está com fome, ela está desesperada. Nós precisamos levar para as pessoas, irmãos, esperança. Uma esperança que não muda. Uma esperança que não depende da circunstância. Uma esperança que não depende do meu dia ser bom ou meu dia ser ruim. Que não depende de eu ter comida na minha mesa ou não. Isso me lembra muito o apóstolo Paulo. Nós falamos aí que... nós ouvimos por aí, na verdade. Falamos não. Nós ouvimos por aí que o cristão ele não pode ficar doente, ele não pode passar dificuldade, não sei o que, não sei o que. O apóstolo Paulo é prova do contrário disso. Ele diz assim, Filipenses 4, versículos 10 a 13. Ele diz assim, ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenho lembrado, mas não tive oportunidade de agradecer. Não digo isso como necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido e eu sei também ter em abundância. Em tudo estou instruído, tanto a ter em fartura como a ter fome, tanto em ter em abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha isso, olha a palavra de Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Cristo que me fortalece. Então, independente do que eu acho que seja importante, eu preciso levar Cristo para as pessoas. Você vai levar algum auxílio para alguém que precisa, principalmente nesse momento? Fale de Jesus. Apresente a pessoa de Jesus. Não, pelo amor de Deus, não deixe de praticar qualquer ação social sem falar de Jesus. Anuncie para as pessoas o pão da vida, a água que mata a sede eternamente. Apresente para as pessoas algo que realmente vai mudar a vida delas. Apresente Jesus para as pessoas. Tá bom? Eu vou colocar a última enquete, tá? Nós temos mais uma enquete aí. E nós vamos já seguir para o nosso último ponto e depois nós só concluímos, tá bom? Vou colocar então aqui a enquete. Nós vamos seguir a mesma dinâmica da enquete anterior. Qual é a alternativa correta? Tá bom?
Eu vou colocar aqui para os irmãos 3 alternativas. Eu vou ler para os irmãos também essas alternativas, tá? E aí os irmãos podem responder. Como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão entendendo? Podem comentar aí que eu tô lendo os comentários todos aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vai aparecer enquete para vocês daqui a pouquinho. Já solicitei aqui. Podem responder, viu? Apareceu enquete já para vocês. Podem responder. Ah, desculpa, eu não li. Primeiro, todos os homens são filhos de Deus e o Pai os levará para o céu. Todos os homens são filhos de Deus e o Pai os levará para o céu. 2. A Igreja de Cristo deve aguardar a sua segunda vinda para poder proclamar a salvação aos perdidos. 3. Deus é amor e não vai deixar que nenhum homem vá para o inferno. E a última, todas as alternativas estão erradas, tá? No caso, só uma delas é que está certa. Qual delas? A última eu coloquei todas as alternativas porque você pode dizer que todas estão erradas. Então essa última que está certa, tá bom? Vou digitar para vocês aí então. Olha aí, eu estou mandando nos comentários, tá? Dá uma olhada aí. Ó, algumas pessoas já responderam aqui a enquete, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ela novamente e vai aparecer para vocês. E eu escrevi nos comentários aí já. Pronto. Nós vamos partir agora para o nosso último ponto. Mas é importantíssimo que nós entendamos essa enquete que eu coloquei, tá bom? Eu coloquei nos comentários aí já, tá? Vocês podem olhar nos comentários. Tem uma alternativa dessas 4 que são corretas, certo? Para quem não aparecer enquete, pode me responder nos comentários, tá? Vamos lá. Gabriel já respondeu, Dani respondeu, Diego respondeu. Responda nos comentários, pode responder nos comentários que eu tô lendo aqui, eu tô acompanhando, tá? Algumas pessoas conseguiram responder, outras não. Vamos lá. Será que todos os homens são filhos de Deus? Será que a igreja precisa esperar a segunda vinda de Jesus para poder pregar o evangelho? Será que Deus é amor e por isso ninguém vai ser condenado ao inferno? Ou será que está tudo errado? Essas 3 alternativas estão erradas. Ok. É isso mesmo. Bom, todos comentaram aí já, todos responderam, todos colocaram 4, tá? Alternativa D. Todas as alternativas, então, estão erradas. Todas as alternativas estão incorretas. E agora nós vamos concluir o nosso ponto. O destino da igreja é a eternidade, tá? Mas veja bem, é o destino da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da instituição Igreja Batista no Jardim Independência. Eu não estou falando da denominação batista. Eu estou falando de igreja, que é aquilo que eu coloquei no começo. Igreja é quem? Estão todos os salvos em Cristo Jesus. São somente algumas pessoas. Se a gente começar a colocar um comparativo entre
crente e não crente, nós vamos ver que a grande maioria do mundo não é cristã. A grande maioria do mundo não crê em Jesus Cristo. Então a grande maioria do mundo vai ser condenada ao inferno. Essa é a realidade. Quando nós falamos sobre o destino final da igreja, ao mesmo tempo nós estamos falando também do destino final dos ímpios. Nós estamos colocando aqui que pessoas serão condenadas. Pessoas serão condenadas ao inferno. E o inferno, ele não é como a televisão, os quadrinhos, as séries mostram. Não é isso. O inferno não é um fogão lá com um forno aceso no máximo lá e queimando todo mundo. Não é isso. O inferno é a separação eterna de Deus. É um lugar onde as pessoas saberão quem Deus é, mas elas estarão separadas desse Deus. Elas não terão comunhão, elas não vão experimentar do amor, elas não irão experimentar do cuidado, da intimidade, da eternidade junto com o Senhor. É isso que é o inferno. Como que isso ressoa na sua cabeça? Como que isso entra no teu coração? Será que você ouve isso e fica em paz, tranquilo? Será que você ouve isso e fica completamente sossegado? Você ouve esse tipo de coisa e não tem efeito nenhum? Olha, se eu ouvir falar sobre isso, você fica inerte, você fica sem reação nenhuma, para você isso não tem diferença, eu peço que você reveja urgentemente a sua fé. Porque o destino da igreja, dos salvos, realmente é a eternidade. Mas o destino dos não salvos é o inferno. É a separação de Deus. E com isso, eu quero deixar o versículo de João 3. João 3 é o capítulo que a gente lembra muito do amor de Deus, lá no versículo 16. Não é isso? Mas aí no último versículo ele coloca a separação. Ele faz a mesma separação que João 3,16. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê está condenado. É isso. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, entendam uma coisa. Os ímpios, eles estão pecando contra Deus todos os dias. Diferente de nós que pecamos e nos arrependemos e clamamos por perdão e vamos até o Senhor pedindo que Ele nos perdoe, que Ele nos lave, que Ele nos limpe. Diferente de nós, os ímpios não fazem isso. Os ímpios não pedem perdão, os ímpios não se arrependem, os ímpios não se voltam para Deus. Pelo contrário, eles cospem na cruz de Cristo todos os dias. Hoje, teoricamente, é Páscoa, né? As pessoas têm na mente delas uma ideia de um Jesus sofredor. Elas assistem aquele filme do Mel Gibson e choram. Nossa, por que ele sofreu tanto assim? Nossa, ele sofreu tanto, ele sangrou tanto, como isso é doloroso. As pessoas se comovem com isso. Mas aí chega amanhã, amanhã não é mais Páscoa. A Páscoa deles acaba amanhã. E aí agora eles só vão lembrar de Jesus, sabe quando? Lá no Natal. Meus irmãos, essas pessoas, elas estão sobre a cabeça delas, elas têm sobre a cabeça delas uma espada. A qualquer momento elas podem morrer e ser condenadas ao inferno. É isso que pode acontecer. Essas pessoas, elas podem, a qualquer instante, em um acidente de carro, com esse vírus aí pode acontecer, muita gente tem morrido. Isso tudo pode acontecer repentinamente, a morte deles pode acontecer repentinamente. Aí a grande questão é, o que nós estamos fazendo com relação a isso? Como nós temos lidado com essa questão? Como nós temos olhado para essa situação toda? Com isso eu quero colocar que as pessoas que serão condenadas, isso na revista está bem escrito, são todas as pessoas, os ímpios, eles têm uma disposição mental reprovável, eles estão nas trevas de uma vida sem Deus, eles vivem uma vida moralmente depravada, ainda que você olhe para alguém e fale assim, olha, essa pessoa ela não mente, ela dá exemplo,
essa pessoa ela é um bom marido, é uma boa esposa. Irmãos, diante de Deus, essa pessoa ela é moralmente depravada. Ela tem nela, essa pessoa, por estar diante de Deus sem Cristo, todo o pecado dela sobre ela. O pecado dela ainda não foi limpado, ela não foi redimida por isso. Ela não creu. Entende? Então, além disso, todos os ímpios, eles são moralmente depravados, eles têm uma mente reprovável, eles têm uma vida em trevas sem Deus, eles estão separados de Deus e eles não buscam a Deus. Então veja, a missão da igreja ela está nítida aqui. O que nós precisamos fazer diante disso tudo? Nós estamos indo para o céu. Uau, joia! E agora? Agora eu espero? Agora eu vou olhar a pessoa que está sendo condenada ao inferno passar na minha frente todos os dias e não vou fazer nada? Como é a minha atitude diante disso? Aí eu quero que os irmãos reflitam um pouco, pensem um pouco, porque quando nós falamos sobre eternidade com Deus, céu, nós precisamos lembrar do inferno também. As pessoas precisam saber da realidade do inferno. E não para elas ficarem com medo do inferno, mas com medo de ficarem separadas de Deus. Muitas pessoas enfatizam tanto o inferno, falam tanto do inferno, que aí as pessoas começam a achar que o inferno é igual aquele que aparece nos Simpsons, aquele que aparece nos desenhos e tudo. Mas não é. A realidade do inferno, a pior coisa do inferno que vai existir é a separação de Deus. É Deus não ter comunhão com aquelas pessoas. Aquelas pessoas reconhecerem que Deus existe, saberem que Deus existe, mas isso não vai resolver problema nenhum. Isso não vai mudar situação nenhuma. Nós precisamos falar para as pessoas da realidade do inferno. Nós falamos sobre céu, nós falamos sobre graça, mas nós falamos sobre inferno e sobre condenação. O evangelho de Jesus, ele nunca foi só sobre graça. Ele nunca foi só sobre salvação. João 3,36 deixa claro isso. Aquele que crê tem a vida. Aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele e ele não verá a vida. Quero deixar uma frase com os irmãos? E Spurgeon, ele vai falar sobre essa questão de anunciar o evangelho. Eu vou até postar essa frase aqui ver se eu consigo postar essa frase aqui na nossa live, porque aí se eu conseguir postar fica mais nítido para os irmãos, mas eu queria lê-la também para vocês, tá? Vou postar aqui como Igreja Batista no Jardim Independente. A frase diz assim, ó: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com nossos braços e mãos tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar dos nossos esforços. E que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Olha só, essa é a frase que ele coloca. Se as pessoas vão ser condenadas, e elas vão, muita gente vai, que elas sejam condenadas ouvindo a mensagem do evangelho. Que nós, como igreja, possamos olhar para essas pessoas, olhar para a realidade dessas pessoas e anunciar graça e condenação. E anunciar para essas pessoas céu e inferno. Não para que elas escolham, olha, escolhe para onde você quer ir e tal. Não é isso. Olha, a eternidade com Deus é a única alegria, a única paz, a única esperança que você vai desfrutar. O inferno não é para onde você vai escolher, você já está indo para lá. O seu rumo já é para lá. Como diz o Zé Antônio, você já é do inferno. Nós já somos do inferno. Nós não escolhemos ir para o inferno, nós já estamos indo para lá. Nós estamos caminhando para o inferno. A grande questão é, a eternidade com Deus é muito melhor. A igreja precisa anunciar para as pessoas o evangelho todo e não somente uma parte dele. Nós não podemos chegar para as pessoas
e anunciar só o evangelho da graça. Nós precisamos anunciar o evangelho da graça, que dentro dele contém a má notícia. A má notícia é: o seu estado hoje é de condenação. Diante de Deus não está tudo bem. Você não está bem com Deus, mas tem uma maneira de você ficar bem com Deus. A igreja, ela vive isso. A igreja experimenta disso. A igreja experimenta dessa realidade com Deus. A igreja experimenta disso. A igreja desfruta de uma intimidade tão grande com Deus. A única intimidade que alguém tem com Deus é a igreja. A única pessoa. A igreja é chamada na Bíblia de noiva, de esposa, a mulher de Deus. Em que sentido? Comunhão, unidade, um só. Um domingo antes da gente entrar de quarentena, o Cristiano estava lendo lá na sala dele João 17. E aí João 17, eu não sei se foi um domingo ou se foi dois domingos antes. Ele estava lendo João 17. E lá em João 17 a oração de Jesus é: Pai, assim como tu e eu somos um, que eles também possam ser um. Essa era a oração de Jesus. Sabe o que é isso? Comunhão, intimidade. Não tem a ver com pensar todo mundo igualzinho. Não tem a ver com todo mundo entender as coisas iguaizinho. Não é isso. Não é isso. Porque, embora a gente pense muito parecido em muita coisa, ainda que você cresça junto com uma pessoa, crendo a mesma coisa que essa pessoa, existirão divergências. Existirão coisas que a gente não vai conseguir chegar a um consenso, tá? E eu não chamo essas coisas de menos importante. Toda a doutrina de Deus é importante. Mas nós precisamos juntos como igreja entender o propósito de Deus, que é o quê? É evangelizar o mundo. É falar do Senhor para as pessoas, é falar da graça, é falar do inferno, é falar da vida com Deus e da vida sem Deus. É isso. E aí depois disso, então, eu passo a apresentar para as pessoas as outras coisas, explicando, enfim. Então ficou claro tudo isso? O destino da igreja, o destino final da igreja é o céu. E quando nós falamos céu, nós falamos aqui de duas coisas. Nós falamos aqui de salvação, mas nós também falamos automaticamente de condenação. Nós não falamos de graça sem condenação. Nós não falamos de céu sem inferno. Porque as pessoas estão condenadas. Esquece, vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que aquela pessoa que está com sorriso no rosto, que a vida dela está dando tudo certo, que aquela pessoa está bem. Ela não está bem. Quando ela comparecer ao tribunal de Cristo, infelizmente, com muita dor, ela vai ser condenada. Lembra do texto de Salmo 73? Asaf? Onde Asaf fala assim que ele, por muito tempo, ele cobiçou as coisas dos ímpios, por muito tempo ele quis as coisas dos ímpios, mas aí Deus se revelou para ele e mostrou para ele que aquilo tudo que os ímpios tinham ia servir para a condenação deles. Era para isso. Então, diante disso tudo, eu deixo para os irmãos aqui perguntas. São duas perguntas que eu quero encerrar, concluir. A pergunta primeira é: você tem consciência de que a missão da igreja é evangelizar o mundo? E quando eu falo você tem consciência, espera, não responde ainda. Ter consciência é: eu sei que eu estou nesse mundo aqui para falar de Jesus. E não é falar de Jesus assim, olha, eu vou fazer missões e a gente achar que os missionários ficam o dia inteiro com a Bíblia aberta na mão lá pregando, falando. Não, não é isso. Os missionários muitas vezes falam de Jesus enquanto eles estão trabalhando em alguma coisa. Professores, médicos, enfim, esportes, né, trabalhando com esportes, eles fazem isso. Então falar de Jesus não é passar o dia. As pessoas têm uma ideia completamente errada do pastor. Acho que o pastor é o homem que fica o dia inteiro com a Bíblia na mão junto com as pessoas e falando. Só citando a Bíblia para as pessoas. Não é isso. Você tem consciência que o seu papel, aonde você está, na família que você está, no trabalho que você está,
na faculdade que você está, na igreja que você está, você tem consciência que o seu papel é evangelizar? Você tem consciência disso? Você entendeu isso? Você entendeu que você precisa fazer isso não porque é uma ordem e você precisa obedecer, mas porque você tem um Senhor. E esse Senhor, ele te comissionou para isso. E esse Senhor, ele te deu essa tarefa. E você quer muito agradar esse Senhor. Então você faz. Você tem consciência? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Você tem almejado a volta de Cristo mais que qualquer prosperidade e sucesso nesse mundo? Essa é pesada. Eu lembro que quando eu estava prestes a me casar, muitas pessoas brincando comigo comentavam: nossa, mas imagina se Jesus voltar e não der tempo de você casar. E muitos jovens pensam assim, muitos jovens falam: poxa, eu queria tanto casar primeiro antes de Jesus voltar. Eu queria muito conquistar isso antes de Jesus voltar. Eu queria muito ter isso, ter aquilo antes de Jesus voltar. Mas espera aí. Será que realmente a gente tem almejado a volta de Jesus? Ou será que a gente só lembra da volta de Jesus quando as coisas ruins começam a acontecer? Uma pandemia surgiu. O mundo parou. Uau, Jesus está voltando. Muita gente lembra de Jesus, da volta dele, somente quando as coisas ruins começam a se alastrar no mundo. Nós vemos aí tsunamis, terremotos, pandemia, terrorismo, guerra. E aí nós falamos: nossa, Jesus está voltando. Poxa vida, Jesus falou para mim que ele está voltando na palavra faz quanto tempo? Eu vou lembrar que ele está voltando só agora porque está acontecendo a pandemia? Eu vou almejar que Jesus volte só agora porque estou sofrendo? Eu quero que Jesus volte porque eu não aguento mais viver nesse mundo. É muita dor, é muito sofrimento. Não. Nós devemos almejar o reencontro com Jesus por causa dele. Por causa dele. Não é por causa das coisas que nós vivemos, por causa das coisas que nós passamos. É por causa do nosso Senhor. Ele é o motivo da gente almejar a volta dele. Ele é o motivo da gente querer que ele volte. Não para simplesmente acabar com esse mundo pecaminoso, depravado, mas porque ele é o nosso Senhor. Nós queremos estar junto dele. Nós queremos estar do lado dele, reinando junto com ele, abraçado com ele, enfim. Nós queremos estar junto com Cristo. E a gente vai lá em Apocalipse para a gente concluir. 11 horas e 3 minutos. Abram suas Bíblias em Apocalipse. Esse livro é maravilhoso. Esse livro tem me feito amar cada vez mais a volta de Jesus e almejar ela. Apocalipse 3. Capítulo 3 é lindo, é uma carta para a igreja. Mas o verso 11, ele diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não foques, não olha para a coroa agora. Olha para o que fala no começo. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. O nosso encontro com ele é iminente. Isso vai acontecer. Inevitavelmente, isso vai acontecer. Nós vamos encontrar Jesus. Nós estaremos diante dele. Nós estaremos louvando a ele, de joelhos perante ele. Ele está voltando. A palavra dele é: eis que venho sem demora. Nossa, já se passaram 2000 anos, cadê Jesus? Isso é demora para mim. Para ele que não está preso ao tempo, não existe demora. Jesus virá na hora certa, no momento certo. Ele virá no tempo que tiver que vir. Mas até lá, até isso acontecer, nós precisamos estar juntos com ele. Aqui nesse mundo. Nós precisamos desejar essa volta. Nós precisamos viver o nosso dia de hoje
esperando a qualquer momento uma trombeta soar, dizendo que Jesus está vindo. Porque ele está vindo. A promessa dele é: eis que venho sem demora. Jesus, ele vai voltar. Ele vai nos buscar. Ele vai buscar a igreja. Ele não vai buscar todos os seres humanos. Ele não vai buscar todas as religiões. Ele vai buscar a igreja. E por igreja, eu não falo de igreja instituição. Eu não falo de igreja batista no Jardim Independência. Eu não falo de congregação em Ribeirão Verde. Eu não falo de igreja presbiteriana. Eu não falo de nada disso. Eu falo de cristãos. Eu falo de pessoas que nasceram de novo, que estão dentro dessas instituições. Pessoas que creem nesse Jesus e que esperam a volta desse Jesus. Então, meus irmãos, eu quero concluir deixando para vocês um pensamento que eu quero que fique muito na cabeça dos irmãos e peço que Deus coloque na nossa cabeça isso cada vez mais. Jesus Cristo, ele está voltando. Jesus Cristo, ele vai voltar. Jesus Cristo, ele prometeu que ia voltar. E até hoje ele nunca mentiu. E eu sei que ele nunca vai mentir. Então, se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. E nós estamos caminhando para uma eternidade com ele. Nós estamos caminhando para um lugar onde seremos somente nós salvos e Cristo. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá nada disso. Jesus Cristo, ele vai voltar. É promessa. Então, que nós estejamos aqui nesse mundo, vivendo dia após dia, como se Jesus estivesse voltando. Sabe por quê? Porque ele está voltando. Não é só uma ideia, não é só um pensamento, não é uma ilusão, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero. Ele está voltando. Independente de qualquer desejo, de qualquer coisa, ele está voltando. Anuncie isso para as pessoas. Grita para as pessoas. Fale para as pessoas isso. Não deixe de falar para as pessoas isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda sabedoria para poder falar para as pessoas. Amém? Eu quero encerrar fazendo uma oração. Nós encerramos aqui essa revista. O último estudo foi hoje, claramente sobre o destino da igreja, o ponto final. E a partir de semana que vem, nós teremos aí estudos em uma outra revista. Nós começaremos com o irmão Alexandre. Ele é quem vai conduzir o próximo estudo. E a intenção, irmãos, é que a gente esteja um pouquinho mais próximo, tá? Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira comentar, pode fazer nos comentários aí que eu respondo, né? A gente deixa para responder em um outro momento, enfim. Coloque aí, a gente deixa esse tempo aí, tá bom? E uma outra coisa que eu queria colocar para os irmãos é que tem sido muito edificante esse período que nós temos passado aqui. Não vamos deixar de estar junto nesses momentos, independente de quem seja o professor, independente de quem seja a pessoa que vai dar a aula, são homens de Deus, são cristãos, e nós precisamos estar aqui juntos, tá? Para poder aprender mais sobre o Senhor, tá bom? Eu quero orar por esse momento. Se você tiver alguma pergunta, alguma outra coisa, fica à vontade para poder colocar aí, tá bom? Um último lembrete, Pastor Adalto, participem do nosso culto logo mais às 19h30. Tema: Jesus, uma ressurreição incomparável. Envie o link para seus amigos não crentes, tá bom? Pastor Adalto colocou aí, fique atento, 19h30, tá bom? Vamos orar então, feche os seus olhos onde você estiver, se coloque diante de Deus agora, nesse momento, peça para que Deus receba de nós esse nosso clamor, esse nosso desejo de buscá-lo e de viver como se ele estivesse voltando, porque ele está voltando, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado por mais uma vez trazer à nossa mente, ao nosso coração, a importância que é saber que o Senhor já está vindo. Saber que o Senhor está voltando para nos buscar. Saber que nós não estamos sozinhos. Saber que nós nesse mundo não vivemos aqui largados, perdidos, mas que o Senhor tem cuidado de nós e tem conduzido o nosso caminho para que nós estejamos juntos com o Senhor na eternidade.
Que essa igreja, Pai, essas pessoas que se reúnem aqui nesse momento, mesmo distantes fisicamente, mas reunidos aqui em espírito, no Teu nome, que todas possam desejar, almejar a volta de Jesus. Buscar a volta de Jesus não para se livrar do sofrimento, mas porque o Senhor é o que nos dá alegria, o Senhor é o que nos dá paz, o Senhor é o que nos dá esperança. Que o Senhor venha a dar para nós essa ousadia de anunciar para as pessoas o Evangelho. Pregar para as pessoas a verdade, para que elas se arrependam e creiam no Teu nome. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então é isso. Obrigado por todos estarem presentes. Eu espero realmente que tenha sido edificante na vida dos irmãos. Para mim foi muito edificante. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E vamos orar. Vamos orar para que a gente possa estar junto o quanto antes. Tá bom? Tia Nana me chamou. O que foi, Tia Nana? Pode falar. Fala que a gente já vai encerrar aqui já a nossa transmissão. Deixa eu ver aqui. A Eliana me mandou um texto. Certo. Irmãos, eu vou ler o texto da Tia Nana aqui, tá? Prestem atenção, por favor. Bom dia, irmãos. Esperamos que todos estejam bem. Aproveitando esse tempo para comunhão e crescimento, tanto no Senhor como em casais e família, que todos sejam sábios para transformar isso em fortalecimento e não em destruição. Sabemos que muitos irmãos estão passando por dificuldades, alguns emocionais, outros financeiros, por conta de limitações de trabalho. Algumas ações já têm sido tomadas pela igreja e irmãos em particular. Às vezes até mesmo aqueles que têm sido acometidos por dificuldades, mas deixam o amor de Cristo operar e se propõem a dividir daquilo que Deus tem suprido em suas vidas. Nesse momento novo e crítico em nossas vidas. Nós precisamos ser igreja mais do que nunca. Em vista disso, solicitamos que, caso algum irmão ou até mesmo conhecidos estejam necessitando de assistência emocional, espiritual ou material, entrem em contato com os irmãos da equipe de ação social. Os irmãos são Luciano, tá? Luciano Regis, Diego e Bárbara. Na medida do possível, precisamos agir para que a igreja seja embaixadora do amor de Cristo em ação. Aqueles que têm o desejo de ajudarem também avisem os irmãos acima. Aproveitamos e informamos que para a entrega de dízimos e ofertas, para que a igreja cumpra com seus compromissos, poderão ser feitos depósitos ou transferências em conta corrente. Se porventura alguém tenha dificuldades, fale com o irmão Júlio, tá? O irmão Júlio aí que é o nosso tesoureiro, tá bom? Irmãos, participem, procurem esses irmãos, quem estiver precisando de ajuda, de auxílio, de cuidado, procure esses irmãos, procure a igreja, a gente está aqui para isso. A gente precisa trabalhar e a igreja não para, tá? Embora as atividades tenham parado de se reunir, a igreja não para, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que nós possamos aproveitar essa oportunidade também e já começar a praticar o que nós aprendemos aqui, tá bom? Deus abençoe e um abraço, um bom domingo para todos.